Sejam todos bem-vindos, todo mundo bem-vindo aqui à nossa primeira aula do semestre. Quem já assistiu à aula inaugural, a gente liberou essa semana lá no canal do YouTube. Quem não assistiu ainda depois pode ver mais tarde. Então, lembra de fazer no nosso lado blogueira, lembra de salvar o vídeo para assistir, curta o nosso vídeo, comente se tiver alguma sugestão, crítica ou elogio. Se inscreva também no canal do Mulheres em Dados, porque todo o nosso projeto desse semestre será gravado e levado para lá. Então, a gente vai alimentar semanalmente uma playlist ali de Power BI dentro do canal. Então, fiquem bem atentas, que é onde a gente vai estar se comunicando com vocês. A Thais até deixou aqui já também o link do YouTube, aí vocês já podem ir abrindo, né, se inscrevendo, fazendo toda aquela coisinha. E aí, no mais, a gente só tem a agradecer aqui a presença de todo mundo, e vou falar um pouquinho sobre o projeto desse semestre. Então, qual que é a ideia? É acompanhar um dia a dia de uma analista. Então, o que que é isso? Desde a hora que analista de dados, né, no caso, eu, a Thaís, todo mundo que está aqui, quem vai chegar nesse cargo ainda, recebe uma demanda, até a hora que apresenta o dashboard. Então, como que é o bate-papo com a pessoa que está solicitando, como que é a construção desse dashboard, como que chega no layout de um dashboard, como que finaliza ele e no final, como que apresenta, como que leva isso para apresentar para as pessoas que pediram, apresentar para uma liderança, como que comunica sobre isso, que mostra os indicadores, que conta a história. Então, tudo isso a gente vai falar melhor sobre. E aí, eu compartilhei aqui vou aproveitar e mostrar o Forms também, tá, rapidinho, que a gente compartilhou aqui no chat e eu vou aproveitar eu vou aproveitar para mostrar para vocês, sem querer eu vou aqui rapidinho. Vou aproveitar para mostrar, então aqui tem o Forms, deixa eu só, aí. Aqui tem o Forms, então, que vocês vão preencher e tal, e aqui tem o link para a base de dados, que a gente vai usar esse semestre, e aqui tem o calendário. Então, aqui tem a aula de hoje, do dia 13, no dia 20 a gente vai falar sobre DAX, que é a semana que vem. No dia 27 a gente faz uma introdução à visualização, e no dia 13, nossa última aula, a gente vai ver mais sobre visualização. O que é cada uma, né? Vou comentar novamente. A gente hoje vai simular um bate-papo entre a parte de negócios e a análise de dados. Depois a gente vai entrar no Power Query com os tratamentos. Na aula de DAX, vamos fazer medidas relacionadas ao projeto que foi encomendado aí para a área de negócios. Na introdução à visualização, o que que é isso? A gente não vai direto para um desenvolvimento de layout, para um dashboard, porque todo o processo tem uma pesquisa em cima, então a gente olha sites, a gente busca melhores visuais para aquele tipo de dado, busca insights para melhorar a criatividade de cada um. Então, a gente vai mostrar isso aqui para vocês também nessa aula. E na visualização vai ser aí, de fato, a construção do dashboard na parte visual, lembrando de recursos, de background, e finalizando o projeto. Depois a gente vai dar alguns dias para vocês fazerem o dashboard, quem quiser. E no dia 24/11 vai rolar uma live de Power BI. Então, a gente vai fazer essa apresentação que eu comentei, que é quando o analista de dados termina o dashboard e repassa isso para a área de negócios, que mostra isso. E nosso restante da equipe ainda vai simular algumas perguntas que a parte de negócio pode fazer. Então, a gente vai mostrar tudo isso aqui na live, não percam. Vamos trazer ainda um bônus de Power Automate. Para quem não sabe, a gente vai mostrar o que é nessa live. Então, é isso. Esse é o nosso cronograma do semestre. E espero que gostem, que curtam. E lembrando, falando novamente, que o projeto vai ser todo gravado. Então, todas essas aulas vão estar disponíveis no final, inclusive a live também. E depois a gente pode consumir, assim, por
vários anos, assim. E para quem assistir gravado, a gente vai liberar o mesmo Forms que vamos liberar aqui nessa aula ao vivo, para uma estrutura de lista de chamadas para a gente conseguir acompanhar, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode ou que vai conseguir fazer o dashboard a tempo. Então, para garantir essa emissão de certificado, né, para as pessoas que participarem, a gente vai ter essa listinha toda a aula e vamos colocar também no YouTube, mas para garantir que, né, pessoas que não estão aqui na comunidade, que não acompanharam de fato o projeto, a gente tá vendo um esquema aí de colocar uma senha, aí a pessoa só acessa dessa forma. E aí esse é o cronograma, e eu vou mostrar a base para vocês. Qual que é a ideia para o projeto em relação à base? A gente não queria uma base muito complexa, nem de marca, nem de nada, mas a gente queria mostrar mais ou menos as dificuldades que o analista encontra na hora de calcular alguma coisa, de procurar insights, de falar com as pessoas. Então, a gente escolheu uma base. Deixa eu ver se... Ixi, eu vou ter que descompartilhar, compartilhar de novo. A gente escolheu uma base focada na parte financeira e parte comercial, que como vocês podem ver aqui, a gente tem 3 abas. A primeira aba é focada em vendas, e a gente deu uma enfeiada na base para, né, fazer vários tratamentos dentro do Power Query. E aí aqui nós temos colunas de IDs, de datas, categorias de venda, aí parte de localidade da onde a pessoa comprou, aí também parte de itens, então qual que é o nome do produto, uma categoria dele, o ID dele, aí valor unitário, quantidade que foi comprada, qual que foi o desconto. Então tudo isso dentro aqui da nossa base de vendas, que ela vai ser uma tabela histórico, a gente já explicou mais ou menos a teoria no semestre passado, mas ela seria a F vendas, né, que é a tabela fato. Depois nós temos uma segunda aba, que aqui, né, cobra um pouquinho mais, que a gente vai ter que pegar 2 tabelas numa mesma aba e transformar em 2 tabelas ali dentro do Power Query, que aqui traz a parte de segmento e aqui traz a parte de estado. E, por fim, uma tabela de clientes. Quais são os clientes, aí traz um pouquinho de perfil de cliente. A idade dele, qual que é o meio de pagamento que ele realizou o pagamento, o estado civil, qual que é a renda e o gênero. Então, por isso que eu falei que, né, vamos explorar a parte financeira, então, trazendo sobre essa parte de vendas, que a gente vai falar sobre qual foi o item mais vendido, qual que foi o melhor item, e também de localidade, e aí vamos abordar todos esses itens dentro da parte de vendas, da parte de planejamento financeiro, e depois uma outra aba que fala também sobre clientes, em que a gente possa falar do perfil do cliente. E aí, essa aqui é a nossa base. Eu pulei um pouco, né, Thais? Eu quero falar da simulação primeiro, mas tudo bem. Depois eu volto aqui se tiver mais dúvida. De boa. E aí, como eu tinha falado, né, a parte do refinamento é basicamente refinar com a pessoa de negócios. Eu vou fazer aqui, agora a gente vai, né, mostrar nossos dots de atuação. Eu vou fazer a parte de análise de negócios e a Thaisa vai ser analista de dados, que vai seguir com o papo. Então, é isso. Pode seguir, Thaisa. Beleza. Primeiro é entender, né? Então, a gente vai passar também um script para vocês de algumas perguntas na próxima semana. Mas primeiro é entender. Claro, pode sim, Fernanda. Esse é o objetivo, tá? O objetivo é a gente sempre, quando a gente faz um projeto, é vocês, né, criarem, terem ele como portfólio. Então, nosso objetivo final é sempre esse mesmo, agregar para vocês. Então, todo mundo que fizer a Dash
A gente normalmente apoia, né, nessa etapa de desenvolvimento todo, e aí depois a gente, também, se precisar também de algum outro apoio, a gente apoia, mas no final pode publicar no LinkedIn, pode marcar, pode, enfim, é sua criação, a gente só apoiou nas ideias ali, nos ensaios. Bom, vamos lá. Primeiro é entender com a Mia ali, né, com a Michelle, o que ela precisa. Então, normalmente chega para a gente, eu descobri o que é o Power BI e eu quero fazer algum relatório. Normalmente chega mais ou menos assim, quero um relatório ou quero um indicador, mas eu quero ter alguma coisa no Power BI. Então, a primeira pergunta é assim, bom, Mi, o que você está pensando de colocar no Power BI? Bom, tenho uma base sobre de vendas e de clientes, e eu preciso trazer alguns insights para eu liberar para meu chefe. E eu queria entender quais são os itens que são mais vendidos dentro aqui da companhia. Gostaria também que tivesse uma categorização, que eu pudesse entender quais são a categoria que mais vende. De preferência também datas em que eu possa entender qual foi o período de mais venda, se tem algum mês em que aconteça mais venda, onde eu posso trabalhar mais com promoção, com ver algum desconto. E também queria saber mais o perfil do meu cliente, quem é que está comprando, da onde, quem é ele. Tá. Então, beleza, acho que eu entendi mais ou menos a ideia. E nesse primeiro momento, assim, o que você entende? Quem que vai consumir essas informações? É para você? A gente vai disponibilizar para gerente? Qual a sua ideia? Bom, eu vou ser a consumidora principal, mas depois vou repassar essas informações que eu estou coletando no Power BI para a minha liderança, e eles também vão repassar para a chefia deles, provavelmente vai chegar num C-level, né, no dono aí da empresa. Tá. Então, nesse primeiro momento, a gente pode fazer sem nenhuma segurança e depois, qualquer coisa, a gente vai evoluindo para segurança de informação. Tudo bem para você? Tudo bem para mim. Tá. E aí, qual frequência? Você vai precisar dessa informação todo dia? A gente vai atualizar todo dia? Ou é semanal? Qual que é a sua ideia? Assim, hoje, como que você faz? Eu preciso dessas informações diariamente para alguns repasses de informação e para alguns levantamentos de quanto qual que é o produto mais vendido, qual que é a categoria mais vendida. Isso, no caso, pode ser semanal, mas eu vou precisar consultar esse dashboard todo dia. Tá. E aí, assim, você já explicou quem que vai consumir essas informações, né? Mas como que você vai disponibilizar essas informações? A gente pode fazer, por exemplo, o formato da dashboard e aí depois você compartilha o link com eles ou não? Ou qual é a sua ideia? Só também para que eu possa entender e desenvolver uma forma que atenda você. Eu geralmente vou pegar esses dados aqui do dashboard, exportar algumas tabelas e levar para uma apresentação em PowerPoint. E assim, fazer uma apresentação geral nas reuniões de equipe. Tá, então não precisa ter nenhuma tabela, você não pensa em exportar para Excel nem nada, né? A gente pode seguir na linha, claro, vai ter algumas tabelas, mas o seu objetivo final é só um PowerPoint. Mas é sempre bom, né, ter uma tabelinha para eu exportar no Excel para fazer minhas validações. Eu tenho algumas bases já prontas, então eu gostaria de também fazer essa verificação. Tá, você pensa em algum gráfico? Posso colocar gráfico, né? Pelo que você está falando, tudo bem, tranquilo. Tudo Tem bem. algum gráfico específico que você está idealizando aí ou não? Fica comigo. O que você pensa sobre isso? Eu pensei talvez aquele de coluninha, não sei o nome mais ou menos, algum de linha também que mostre uma data, talvez um de pizza, quem sabe? Uhum. Joia. Bom, acho que eu já entendi mais ou menos a ideia, o que a gente precisa para começar esse desenvolvimento. Quando a gente começa um desenvolvimento em Power BI, normalmente a gente tem algumas etapas. Então, primeiro é entender o negócio, depois mapear as tabelas, mapear a origem, a fonte de dados, né? Nesse primeiro momento, pelo que você está me dizendo aí, a gente vai consumir planilha. Então, eu vou dar uma olhada na estrutura da planilha. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo, talvez eu vou precisar de alguma fonte assim para referência, porque como a gente começa a desenvolver as dashboards, a gente começa a fazer as métricas, ler os cálculos, né?
eu quero entender se eu estou no caminho certo, então vou te pedir também, além dessa planilha que você vai me mostrar de origem, que você me mostrou, ter alguma para validação, para que eu possa saber que eu estou no caminho certo e eu estou fazendo o desenvolvimento correto. E aí, provavelmente a gente vai ter algumas reuniões, mas eu já queria deixar pré-agendado assim, com você para a gente ter um próximo alinhamento, assim que eu conseguir finalizar essa parte da estrutura dos dados, para que a gente possa conversar novamente e talvez fazer um esboço do que a gente pensa ali, do que eu estou pensando também para dados. Tudo bem? Por mim tá ótimo. Beleza. Bom, gente, então basicamente é esse o bate-papo que a gente tem, né? Essa parte da planilha do Excel, ele é bem clássico, e dos gráficos também, mas a do Excel sempre, normalmente a gente faz uma dashboard, a gente pensa no melhor possível, mas sempre o usuário, às vezes, ele quer exportar para Excel por ter mais familiaridade. Então, a gente já está meio que acostumado com isso. Mi, mostra só de novo para a gente retomar ali a base, como que a gente está, e a gente já vai para o Power Query ali. Compartilha aí, por favor. Então, normalmente, a base ela vai chegar assim, né, para a gente. Nesse caso, a gente está... Nesse caso, a gente está tendo uma origem ali, a gente não sabe de onde o usuário exportou. A gente poderia ter várias fontes, né? Então, normalmente a gente começa com Excel, mas para frente a gente acaba indo para o banco de dados. Então, mas normalmente, quando a gente está iniciando na empresa e querendo iniciar essa cultura de dados, a gente consome bastante Excel. Então, a gente vai ter ali 3 abas, e aí aqui, quando a gente olha com o olhar de analista de dados, né? Quando a minha apresentou, ela apresentou como mais um olhar ali de negócio também. Quando a gente olha com o olhar de analista de dados, a gente assusta que a gente vê essas linhas em branco, a gente já começa a pensar tudo que a gente tem que tratar, né? Então, a nossa proposta para esse projeto é a gente estruturar esse arquivo, a gente vai dividir ele em algumas dimensões e fatos, né? Então, só puxando um pouquinho de conceito, né? A gente quer trazer um modelo de star esquema para a gente pensar em performance e pensando já a longo prazo. Então, assim, se essa base crescer e se a gente puder, por exemplo, um dia consumir de banco de dados, a gente já tem pelo menos a parte a gente já tem pelo menos essa parte da estrutura de dados, a gente já tem a modelagem, né? Eu brinco muito e a gente conversa muito dentro do nosso grupo ali, né, de Power BI, das meninas da coordenação. A gente fala muito que o coração de tudo, quando a gente fala em análise de dados, é a parte da estrutura. Então, se a gente não fizer uma estrutura bacana, a gente pode ter a melhor das intenções para fazer uma análise, mas se não tiver uma estrutura ali, uma base, a gente vai sempre se perder, ter queda de performance. Então, enfim, hoje a gente vai focar bem no Power Query. Né? Respondendo um pouco da Karen, na verdade é mais pensando em RLS, por exemplo. Nessa estrutura aqui nossa, a gente vai ter, por exemplo, categoria. E às vezes a gente pode ter uma gestão dentro de uma organização, por exemplo, a Mi pode trabalhar na categoria ali de tecnologia. E aí a gente pode ter uma outra categoria de supply chain, por exemplo. E aí a Mi vai, por exemplo, o gestor da Mi precisa ver só tecnologia. Quando a gente chega na gestão lá em cima, a Mi vai desenvolver, claro, para tecnologia. Mas quando a gente chega na gestão lá em cima, pode ser que a gestão lá de cima fale assim, não, eu quero que todo mundo use. Então, a gente precisa fazer uma segurança que a gente chama de segurança de RLS, que é segurança por linha. Isso é um pouco mais avançado, né? Então, a gente só comentou ali, mas é possível fazer no Power BI. E aí eu posso falar que é o seguinte, a Mi vai ver tecnologia, um outro gestor vai ver supply chain, o outro vai ver, sei lá, qualquer outro que tem ali. Então, a gente consegue dividir, a gente não precisa triplicar dashboard para que a gente tenha essa segurança de acesso. Então, a gente consegue fazer de uma forma que a gente mantenha a mesma dashboard e segurança de acesso por usuário. Não sei se ficou muito claro, depois qualquer coisa você me chama eu ou a Mi, eu te mando até o link ali do RLS, mas é um recurso que a gente tem no Power BI e que às vezes a gente não sabe, né? Às vezes o pessoal acaba triplicando o dashboard, filtrando na dashboard, mas muitas vezes a gente consegue resolver com segurança RLS. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai agora para o Power BI. Mi, preciso pegar a sua... Então, o Power BI já está aberto aqui. E aí, consumindo aqui a parte, né, a gente vai primeiro começar pela pasta de trabalho do Excel ali, que é a nossa fonte de dados, e a nossa base aqui. Então, vou abrir ela aqui. Está naquela estrutura que a Mi já passou.
Então, a gente tem ali no formato, a gente tem 3 abas, né? E dentro dessa aba, a gente tem, dentro de uma dessas abas, né? Se eu não me engano, é a segmento, eu acho. Dentro da segmento, a gente tem 2 tabelas, 2 estruturas de tabela. Primeiro, eu vou começar pela fato. Então, eu vou aqui na fato, vou na vendas, e vou selecionar só ela nesse primeiro momento. Então, eu seleciono ela, venho aqui em transformar dados. Bom, a gente já sabe que a gente tem alguns pontos para correções aqui, né? Então, o Power BI você vai baixar, tá, Andréia? Você vai baixar. Mi, depois se puder mandar o link aqui. A gente até tem uma documentação de como faz o download dele, da outra, do outro. A gente pode liberar também para vocês. Basicamente, você vai abrir o Power BI, você vai baixar o Power BI e ele vai ter um íconezinho aqui na área de trabalho, Power BI Desktop, e aí ele já vai estar aberto aqui. Daí ele é aberto, vem aqui em obter dados, aqui, né? Pasta de trabalho do Excel, e vai aparecer aquela tabelinha ali para mim. Seleciono, né, o arquivo de origem e coloco em transformar dados, ele vai abrir aqui, tá? Gisele, pode falar. Gisele? Tá, vamos lá, vamos continuar com a coisa da Gisele. Não toque aí. Bom, primeiro passo, então, né, depois que a gente abriu o Power BI, a gente importou a planilha ali de vendas, né, importei a aba de vendas para a nossa Dash. Aqui a gente já viu que tem bastante coisa para fazer, por exemplo, a gente tem colunas nulas aqui, né, com informação em branco, trouxe até algum cabeçalho aqui necessário. Tem bastante campos em branco, então, primeira etapa aqui, né, eu quero eliminar esses nulos aqui, que a gente não vai precisar. Então, vou vir aqui e vou colocar como remover vazio. Estou usando a coluna de data venda como referência, porque como a gente está falando em venda, teoricamente, se a venda se a gente não tiver registro de venda, a gente não teve venda, né? A gente está falando de venda aqui. Então, o primeiro passo é esse, né? Então, eu filtrei aqui. O segundo passo, que a gente costuma sempre dar uma olhada, é olhar o formato. Então, aqui, né, do lado direito e do esquerdo, a gente consegue ver o formato que está. Então, a gente vai ajustando conforme o necessário aqui. Então, vamos ali olhar ali como que está todos, aparentemente, tirando as nulas ali, né? Está tudo ok. Beleza. Uma outra padronização que a gente pode fazer nessa dash que a gente colocou, que a gente gostaria que fosse feita. Aqui no nome do cliente, se a gente perceber, a gente tem... Gabriela, não necessariamente, a gente pode começar pelas dimensões. É que quando a gente começa pela fato, eu acabo sempre optando por começar pela fato por ela ser mais o coração. Então, eu consigo, olhando ela, eu consigo saber o que eu preciso manter de dimensão. Então, assim, por exemplo, aqui, normalmente ela é onde tem as maiores informações. Então, ela é meio que também o coração da nossa modelagem. Claro que a gente vai ter casos que a gente vai ter 3, 4 fatos, né? Mas como nesse aqui a gente só tem uma, eu sempre opto por começar pela fato, mais por uma questão de já começar a pensar o que eu posso fazer de dimensão e o que eu posso relacionar. E também já pensando o que eu tenho que tratar. E aí, como eu sei, né, conheço um pouquinho da nossa base ali, eu sei que a fato tem mais coisas para tratar do que a dimensão. Então, foi mais ou menos por isso que eu comecei pela fato. Mas não obrigatoriamente, você pode começar pela dimensão sem problema nenhum. Assim. Não sei o que a minha acha sobre também tem outra visão, mas não tem, assim, eu não tenho, né? Que eu começo pela fato por ser mais fácil para mim, assim, logicamente. Também não tenho ordem, não. Ali eu começaria também pela primeira aba que tem. E aí é isso. Bom, como que a gente identifica fato, né? Normalmente, dimensão é tudo que é cadastro. Então, vocês vão perceber que a gente vai falar assim, a gente vai fazer dimensão, por exemplo, do produto. Então, a gente vai ter aqui uma dimensão, cadê? A gente tem o código do produto aqui. Aí, de produto. Então, a gente vai fazer uma dimensão do produto, porque dentro do produto eu posso trazer categoria e subcategoria, por exemplo. Então, tudo que a gente conseguir agrupar, que são informações que se repetem muito, a gente acaba criando as dimensões. Fato, normalmente, é tudo que a gente tem as métricas, que a gente vai trabalhar mais com métrica. Então, por exemplo, falando em vendas, fato, por exemplo, é a nota fiscal. Então, que vai ter o valor de faturamento, dependendo do que a gente tiver, os valores de impostos.
Então, a maneira mais prática de identificar o que é fato e o que é dimensão é você entender o contexto. Quando é cadastro, quando é uma coisa mais estrutural, a gente costuma falar que é dimensão. E quando tem número, tem alguns cálculos, a gente chama de fato. Tá? Não sei se deu para entender, se for alguma dúvida, pode falar aí que a gente vai trocando uma figurinha. Bom, e aí, beleza. E aí aqui, deixa eu voltar aqui para o nome, eu vi que tem um probleminha aqui no nome, né? A gente tem alguns espaços aqui que não são necessários, né? Então, aqui a gente pode vir aqui em alterar, transformar e colocar em, acho que é cortar. Ele automaticamente ele vai puxar aqui e né, ele vai corrigir os espaços que o usuário ali por algum motivo colocou. E aí a gente já tem essa planilha limpa. Então, aí trazendo um pouquinho de conceito só, né? Para quem não conhece Power BI. Do lado direito aqui a gente tem a parte das etapas. Então, tudo que eu faço no Power BI, ele adiciona como uma etapa. Então, assim, tipo aquele Ctrl Z, quando a gente faz alguma coisa errada, se eu tivesse, por exemplo, nesse caso, se eu quiser voltar como estava antes, a última etapa que eu fiz foi o texto, que eu eliminei. Se eu apertar um xizinho aqui, eu estou eliminando aquela etapa e ele vai voltar a ser como era. Então, eu consigo trabalhar ali pelo lado esquerdo, eu consigo fazer com Ctrl Z, né? A gente consegue fazer. E aí, falando um pouco em etapas, né? Cada etapa aqui, ela vai mostrar, por exemplo, se eu clicar em fonte, ela vai me mostrar como vem a minha planilha. Que é aquela telinha que abriu, ela vai me trazer como que foi aquela, como que eu carreguei, né? E aí, quando a gente seleciona a tabela lá, ele automaticamente já vem preenchido até a cabeçalhos promovidos. Dependendo da configuração do Power BI, o tipo alterado também já vem preenchido. Bom, aí, beleza, sem querer eu fiz alguma etapa incorreta, eu posso vir aqui e eliminar. A gente costuma, por boas práticas, evitar o máximo de muitas etapas repetidas aqui. E também, às vezes, a gente fala que é boas práticas também renomear. Então, por exemplo, aqui texto parado, eu posso vir aqui e renomear ele como, por exemplo, sei lá, tratamento do campo nome. Quando a gente tem muitas etapas, é legal a gente renomear para que a gente bata o olho e a gente saiba o que cada etapa fez. Então, isso é legal para a gente que está trabalhando e para quem vier a trabalhar um dia com os nossos dados, tá? Então, a gente costuma evitar muitas etapas. Então, vocês vão perceber, por exemplo, ó, se eu vier aqui e eliminar essa coluna, ele criou uma aqui, ó, coluna removida, então ele me disse aqui em cima. E aqui em cima sempre vai ter a linguagem M dizendo o que ela fez. Então, ele falou assim, olha, você removeu a coluna, tratamento, campo nome, coluna 4. Então, eu removi a coluna 4 que tinha aqui. Aí, sei lá, agora eu quero trazer tudo isso aqui em maiúsculo. Então, eu vou vir aqui e vou transformar tudo em maiúsculo. Ele criou uma outra etapa aqui para mim, texto em maiúsculo. Aí agora, eu quero ir lá no final, aqui ó, tem uma coluna 8 que eu quero eliminar também. Eu vou vir aqui e vou remover ela. Ele vai me criar outra etapa. Então, perceba que cada vez que eu removo alguma coisa, ele cria uma etapa. É necessário isso? Às vezes a gente está no desenvolvimento, às vezes a gente acaba fazendo. Mas se a gente puder resumir isso, é o melhor. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vou eliminar aqui, ó, pelo xizinho aqui, tá? E vou voltar lá no campo nome, que é aquele tratamento que eu fiz. Eu quero eliminar a coluna 8 e a coluna... Cadê? Para cá. Coluna 4. Então, vou vir aqui e vou selecionar as duas. Venho aqui e vou remover a coluna. Ele vai criar para mim uma etapa só. Aí, sem querer, eu percebi que eu precisava remover. Eu removi essa coluna aqui, a coluna 8. E aí eu precisei remover a coluna 4 e eu queria que ficasse na mesma etapa. Não tem problema. Você vai manter aqui, você vai eliminar ela aqui. Quando a gente faz isso, ele já agrupa, porque a minha última etapa foi a mesma de remover. Então, ele agrupa as duas, eu não fico com milhões de etapas ali. Perceba que é muito mais bonito, né? A gente olhar aqui e saber que foram duas colunas removidas, não tem o removidas 1 e removidas 2, né? Bom, aí, deixa eu só respondendo aqui a Karen, né, que ela perguntou se tinha como cortar todas as colunas de texto de uma vez. É basicamente isso, né, isso que eu fiz aqui agora, eu seleciono pelo Ctrl, né, e aí eu consigo fazer vários tratamentos nisso. Por exemplo, ó, eu vou tirar esse colunas removidos, porque daqui a pouco a gente vai ter que remover mais algumas, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é padronizar o tipo de escrita das colunas. Então, eu vou deixar tudo em caixa maiúscula. Aqui nossa base está muito
belezinha, mas, por exemplo, aqui está maiúsculo e aqui está minúsculo. Então, eu vou selecionar todas as colunas que tem texto e vou colocar como maiúsculo, tá? É mais por um padrão e pensando lá na visualização. Quando a gente trouxer a visualização para o usuário, como esse aqui está texto, vou colocar ele como maiúsculo também. Visualização para o usuário é muito mais agradável você ter um padrão de escrita, né? Então, assim, não fica um maiúsculo, um minúsculo. No visual da dashboard acaba sendo mais agradável. Então, eu vou colocar aqui todos. Eu poderia colocar como inicial maiúscula também. Então, é mais conforme cada um deseja assim, que apareça. Não tem obrigatoriedade de nenhum ponto, tá? Vou colocar tudo que é texto aqui. Clico com o botão direito. Transformar. Aí aqui eu posso colocar tudo em minúscula, maiúscula e colocar cada palavra em maiúscula. Eu vou optar por tudo maiúsculo aqui, tá? Bom, aqui eu padronizei. Aparentemente, além de eliminar essas duas colunas que a gente já vai fazer, eu acho que eu não tenho mais nada para tratar aqui, porque os campos que eu tenho de tipo já estão todos aqui. Perceba aqui ele já pegou como um número decimal, né? Aqui ele já está como um número inteiro, aqui. Caso de vocês não venham, é só clicar aqui do lado, né, e ir alterando conforme o critério de vocês ali, né, conforme cada campo. Agora também tem aquela opção aqui no Power BI de selecionar automaticamente o tipo de dado. Cadê? Tinha uma opçãozinha por aqui que ele selecionava automaticamente. Tá, eu não vou encontrar ele agora, mas antigamente tinha. E aqui, você pode pensar por aqui também, mas tinha um esqueminha que a gente conseguia. Bom, beleza. Eu vou deixar essa fato aqui de stand-by, a gente vai entrar agora nas dimensões e daqui a pouco a gente volta na fato, tá? Então, eu vou entrar aqui, novamente, nova fonte, pasta de trabalho do Excel, e vou abrir aquele mesmo Excel. E agora eu vou fazer uma dimensão que é de segmento. Então, ele vai me carregar aquela planilha que a gente trouxe, e aí eu tenho ela aqui como segmento. Essa planilha de segmento, se a gente observar, ela tem duas frentes aqui. Ela trouxe o segmento e aí o usuário ele colocou aqui como estado também. Como quando ele formatou em tabela, ele me traz aqui separadinho. Então, aqui a gente tem o segmento e aqui a gente tem a localização. Então, nesse primeiro momento, eu vou selecionar a tabela. Por que ela aparece separada? Novamente, porque ele está como tabela no Excel. Então, eu venho aqui, importo ele como tabela. Venho com o botão direito aqui e vou colocar ela como de segmento. Por que a gente criou uma dimensão de segmento? Porque visualmente e para relacionamento, a gente, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com vendas, mas se a gente trabalhar com devolução, talvez eu queira ver o segmento que foi mais devolvido. Então, quando a gente pensa em dimensão, a gente também pensa assim, onde que a gente pode repetir aquelas informações conforme a gente vai crescendo na nossa análise. E segmento é uma das informações que seria interessante a gente ter como padrão. Se o segmento ficasse só em vendas, se eu quiser trazer mais para frente a devolução, eu vou ter informações duplicadas nas duas, né? Porque eu vou ter, talvez, né? Eu vou ter segmento lá na devolução e segmento na venda. Então, a de segmento, ela é um cadastro. Então, a gente consegue trabalhar com ela como dimensão, né? Aqui também, gente, você pode pontuar. Eu vou renomear aqui e vou colocar um Fzinho. Por padrão, a gente costuma identificar o que é fato e o que é dimensão. Então, ali nas dimensões a gente coloca um D e nas fatos a gente coloca um F, tá? É mais para ficar fácil da gente localizar. Bom, em segmento a gente não tem muito o que fazer de alteração. Pode falar, Tamar. Eu fiquei em dúvida em como que geralmente a base chega até a analista. Nesse caso, a Michelle, ela é uma analista de negócios, né? Ela já te mandou isso, mas no geral, porque a gente tem que aprender SQL, né? Então eu fico nessa dúvida. Eu que tenho que entrar lá no banco e puxar e o que é melhor, Então, se for assim, né? Eu puxo já mais certinho as tabelas ou deixo para arrumar no Power BI. sim, então, normalmente depende muito do nível de maturidade da empresa. Vai ter alguns casos que vai ter um analista de negócio, por exemplo, ele vai ter uma estrutura de Excel para passar para a gente. Vai ter alguns casos que a gente vai chegar para a gente assim, olha, tem um relatório que eu não sei quem faz, mas eu sei que é fulano que cuida,
e eu queria trazer ele para o Power BI porque eu preciso automatizar ele. E aí a gente vai atrás das informações. Falando um pouco em SQL, sim, normalmente a gente precisa aprender SQL, porque a gente precisa consumir dados do banco de dados, né? Por exemplo, esse Excel que a Mi passou para a gente aqui, provavelmente ele veio de um banco de dados. Só que muitas vezes, dependendo da empresa que a gente trabalha, a gente não consegue ter acesso ao banco de dados. Porque, às vezes, não tem uma estrutura de DW dentro da empresa. Então, se está nascendo uma cultura de dados, é o banco de dados de produção. E dependendo da estrutura da empresa, você nem consegue acesso àquele banco. Então, por isso que a gente acabou começando pelo Excel. Agora, eu tenho acesso ao banco de dados. Qual é o melhor método, né? O que eu faço? Normalmente, quando a gente começa a consumir dados do banco de dados, a gente cria um DW, que daí a gente traz ele com esses conceitos de dimensões e fatos. Se possível, né? É o cenário ideal, porque a gente não concorre com o ambiente de produção. Então, quando a gente começa a mexer muito com o Power BI, pensa que toda a conexão que eu precisar fazer no Power BI, se eu fizer em ambiente de produção, mesmo trazendo o conceito de dimensões e fatos, porque normalmente a nossa base ela é uma base de modelo relacional. Então, quando a gente fala em banco de dados de modelo relacional, ele tem uma estrutura totalmente diferente de dimensões e fatos. Então, a gente acaba tendo alguns problemas para transformar em dimensões e fatos. Então, assim, respondendo, se você conseguir criar uma estrutura de DW dentro da empresa, é o cenário ideal, você não concorre com a aplicação. Quanto mais cresce, quanto mais dashboards você precisa fazer, mais concorrência você tem com o banco. E aí, o que eu falo quando eu falo em concorrência, né? Nós, de dados, a gente só faz leitura dos dados. Só que quando a gente faz essa leitura, muitas vezes está tendo uma escrita no banco de dados. E é quando a gente começa a ter queda de performance, porque tem muita gente acessando, vamos dizer assim, de um jeito mais didático, assim, né? Tem muita gente acessando, querendo consumir aquela informação. A gente quer extrair, a mim quer colocar, e aí a gente pode ter problemas de performance. Então, o cenário ideal é a gente montar uma estrutura de DW. E a gente vai, o que a gente faz? A gente pega e popula esse DW com informações, com aquelas informações que a gente precisa, e de forma recorrente. E aí, a periodicidade vai muito de acordo com cada análise, né? Por exemplo, você vai ter dimensão, que às vezes até dimensão você vai ter que cadastrar, dimensão de cliente, o cara quer saber quantos clientes ele teve novos, né? Você vai ter que fazer isso talvez de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, enfim. Então, depende muito do negócio, mas o ideal quando a gente fala em SQL é a gente ter um DW que já traga essa estrutura de dimensões e fatos. Não sei se a Mi tem alguma coisa para complementar ou se ficou alguma dúvida, Tamara. DW. DW ele é um banco de dados, basicamente, que a gente pode fazer em qualquer linguagem, né? Mas ele é em qualquer banco, mas a gente fala que ele chama Data Warehouse. Tem outras formas hoje de dar um nome, né? Mas, basicamente, ele traz a estrutura de dimensões e fatos já. Então, quando a gente extrai do banco de dados relacional, por exemplo, do sistema de origem da informação, a gente popula ele em algum lugar. Então, a gente chama de DW. Tem outros nomes agora também, mas a gente tem uma camada intermediária que a gente consome os dados ali. Por exemplo, pode ser, até a gente fala que é o Delta Lake, né, Data Lake e tudo mais. Então, enfim, a gente tem uma camada intermediária estruturada para a gente não consumir direto do banco de dados da produção. Isso é o cenário ideal, nem sempre a gente consegue. Quando a gente não conseguir ter esse banco intermediário, o que eu faço, né, e já fiz bastante, é buscar o máximo trabalhar com no-lock se o banco permitir. O Oracle, por exemplo, ele já tem algumas funções que ele não faz a concorrência direta. O SQL não. Então, quando a gente precisa consumir direto, e aí a gente já está entrando um pouquinho na engenharia, né? A gente já está indo bem ali, eu estou vendo a carinha da minha ali, desculpa, minha, me empolguei, mas a gente está indo na área de engenharia. Desculpa, mas a gente já começa a olhar um pouco de no-lock para não ter travamento de tabela, tá? E aí, Tamara, se tiver alguma dúvida assim dessa parte, me dá um toquinho ali, que senão a minha vai puxar minha orelha aqui, que eu estou indo para o lado da engenharia aqui. E só antes da Mayara falar, a Thaís explicou um pouquinho mais de DW lá na aula inaugural. A gente repassou conceitos de análise de dados. Então, lá a gente fala um pouquinho de como que é o fluxo de dados até a chegada para o analista na hora da gente fazer consulta. Então, também dá para dar uma olhadinha lá, mas qualquer coisa pode perguntar também. E a Thaís começou a entrar em termos técnicos. É basicamente assim, a gente tem aí algumas bases que podem vir de Excel ou de CSV, que é quando a empresa está engatinhando no mundo de dados, que é o mais comum. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e vai alimentar os dados na mão, via o Excel, via CSV.
E aí o analista ele pega isso, conecta no Power BI e traz as informações. Quando a empresa tem uma maturidade na área de dados, o que acontece? É o que a Thaisa falou, leva para um DW, que é basicamente um banco de dados ali com todas as tabelas já tratadas. Então, todo esse tratamento que a gente está fazendo no Power Query seria feito pela engenharia de dados. Então, a gente só fica com a parte da consulta. Então, tem a conexão com o banco, a conexão com o Databricks, para quem conhece, a conexão com outro lugar em que vai ter todas essas tabelas prontas em que a gente possa fazer esse consumo. Aí entra o SQL, que a nossa colega comentou, que é onde faz o famoso select from da consulta. Mas não precisa se preocupar, porque existem vários tipos de conexões e a mais comum é que a gente está mostrando aqui, tá? Entendi, meninas. Muito obrigada. Foi ótimo as duas explicações. Qualquer coisa pode perguntar. Maiara? Pode chamar. Boa noite, meninas. Tudo bem? Vocês estão me Boa ouvindo noite. bem? Sim. Sim. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta seria: como que eu sei se a minha empresa possui um DW? Perguntando para o time de TI, como que eu faço para mim saber? Pode falar. Amy, senão eu vou me empolgar de novo. Sim, normalmente perguntando para o time, quando a gente entra numa empresa, quando a gente entra trabalhar com dados, normalmente aquela empresa já está em busca de alguma coisa relacionada a dados. E aí, sim, normalmente, se perguntando para o time de TI como que você pode consumir aquelas informações, já é um caminho. Muitas vezes ele já tem, às vezes, alguma coisa, ou não. Ou, às vezes, aquele cara que trabalha com banco de dados, normalmente, o analista de banco de dados, né, que a gente fala do DBA, ele tem medo dos analistas de dados, porque ele sabe que a gente vai concorrer com as informações ali. Então, o ideal, sim, é procurar alguém de referência dentro da empresa que saiba dos processos, para que você possa ter um alinhamento ali com a área. Quando já não vem direto, às vezes você vai entrar numa empresa e já vai ter tudo segregado, então você já vai ter, no primeiro momento ali, já vai falar assim, olha, você não vai mexer com a parte de dimensões ali, já está tudo estruturado e seu usuário e senha é esse. Agora, quando você não sabe essa informação, o ideal é que você converse e escalonando, assim, né? E conversar talvez com o seu gestor, entender com ele qual é o momento e ir no passo a passo. Às vezes você vai nascer com o DW dentro da empresa. Ah, entendi, perfeito. E a minha segunda pergunta seria basicamente assim: no caso, a gente tem uma base de Excel, né? Quando eu vou baixar uma próxima base para mim poder fazer a atualização desse relatório, as colunas, no caso, elas têm que sempre estar num padrão. Caso se eu trocar, tipo, se esse relatório vier editado, por exemplo, por um engano veio a coluna D no lugar da coluna F, assim, de uma forma sem querer, automaticamente, pelo menos eu entendo, que o meu relatório, ele vai dar algum erro, porque ele foi desconfigurado. Tá correto a minha visão? Pode falar mesmo. A gente quis ver uma outra responder. Sim, é isso mesmo. Ele vai vir desconfigurado e quando tiver esse tipo de base via Excel, é sempre bom também alinhar com a pessoa que está alimentando. Ah, você vai consumir do Excel? Fala com a pessoa que está alimentando essa planilha para estruturar o melhor formato, para não ter esse tipo de desconfiguração. Também a melhor forma de escrever. Ah, eu preciso, sei lá, que seja só em letra maiúscula, preciso que seja em letra minúscula, para facilitar na hora da ligação. Então, tudo isso também pode ser conversado para evitar retrabalho. Perfeito, meninas. Obrigada. Pode falar. Oi, meninas, boa noite. Queria tirar uma dúvida. Quando a gente faz a conexão do Power BI com o banco de dados, a gente começa a consumir uma tabela do banco de dados e aí a gente já criou todos os gráficos. A cada filtro que a gente faz nos gráficos, a cada seleção, ele consulta diretamente no banco ou a gente fica utilizando a tabela como se ela tivesse em algum cache do Power BI?
vai variar conforme o tipo de conexão, mas normalmente ela fica num cache no Power BI, quando você carrega ali. Acho que a Mi está falando sobre esses dias, né, Mi? Sobre o Direct Query e tudo mais. Se quiser complementar, manda aí. Eu tava lendo aqui o chat, perdi. Qual que era a pergunta? Tipo assim, quando a gente consome do SQL, né, os dados, ele fica em cache, que a gente carrega ele no Power BI. E ela falou assim, quando a gente coloca um filtro, ele está sempre indo lá na base constante, daí eu expliquei que não. E ele fica naquele cache, mas que a gente também tem dois tipos de conexão. Eu falei para você complementar, que tem o Direct Query, que é quando a gente carrega, e tem o outro que eu já não lembro o nome. Tem o import, né, a importação normal, e tem o Direct Query, que é em tempo real. Mas o mais comum é o importação mesmo. O Direct Query é quando a empresa fala assim, eu preciso saber do dado atualizado neste momento. Só que aí também é algo de ser visto com a base de dados. Não faz sentido uma base de dados que é atualizada de, sei lá, 2 vezes no dia e eu colocar um tempo real do Power BI. Ele vai ficar consultando a cada, sei lá, 1 hora, só que a base não está sendo atualizada a 1 hora. Então, também tem esses pontos. Não sei se eu respondi. E a gente tem o limite de atualização também, tá, Érica? Dependendo do tipo de licença que você tem. Só pontuando isso daí também da Mi, além dessa quantidade de atualizações. Ah, beleza, obrigada. É porque eu estava com dúvida, porque o banco que a gente tem na empresa é o BigQuery. Então, como ele tem custo, né, a cada execução, então tem essa questão do controle do custo, e aí essa era uma dúvida, né, se a cada filtro que a gente faz, né, ele já também executava diretamente no BQ, ou realmente ele ficava no cache, mas eu entendi sim, as duas maneiras de importação. Obrigada, meninas. Fernanda. Só teve uma pergunta, Thaisa. A Ingrid perguntou como que chegou na tabela segmento. E eu vou abrir aqui, por isso eu deixei até abertinho. Ingrid, vamos lá. O que eu fiz aqui, tá? A gente finalizou as vendas, então eu fui aqui em nova fonte, vamos aqui. Nova fonte, pasta de trabalho do Excel. Dentro da pasta de trabalho do Excel, a gente tem aquela nossa base de dados que a Mi vai liberar para vocês, que já está aí no Forms, né? Então eu vou abrir ela. Quando eu abro ela, ele vai carregar para mim tudo o que está dentro daquele Excel. E aí, quando ele carrega para mim, ele vai me trazer três abinhas, né? Que são aquelas abas que a gente tinha. Se a gente olhar na aba segmentos, você vai perceber que ela tem dois tipos de informação. A gente tem essas aqui, que são ID segmento, e a gente tem o estado. O que acontece? Quando criaram essa base de dados aqui, quando a Mi criou essa base, que era em formato XLSX, ela colocou essa informação em formato de tabela. E essa informação aqui em formato de tabela. Então, quando eu importo quando eu importo essa planilha para o Power BI, ele já me traz as tabelas que eu tenho. Então, se a gente olhar aqui, ele vai me trazer a tabela ID, segmento e segmento, e ele vai me trazer a tabela estado. Então, além das minhas 3 abas, ele me traz também as tabelas. Então, o que eu fiz? Eu não preciso importar a aba segmento, porque já que ele me trouxe a tabela, eu vou importar a aba tabela. Tá? Daí eu fiz isso aqui, Eu selecionei essa tabela aqui e carreguei ele aqui, dei um OK, e ele está aqui, ele vai abrir aqui. Aí ele me trouxe como tabela, por isso que ele trouxe só esses três opções, porque era o que tinha dentro daquela tabela. Beleza? Bom, eu vou excluir essa daqui, porque eu já expliquei isso aqui, tá? E aí, em dessegmento, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem informação duplicada nem nada, então vamos manter ela ali. Agora eu vou criar a tabela de localização, que é a do estado. Então eu vou lá, vou pegar aquela segunda tabela. A mesma coisa que eu fiz com o segmento, eu vou fazer com a estado. Então vem aqui e vou dar um OK. Lembrando, né, que a gente sempre vai alterar os tipos aqui de dados, tá? Se a gente entender que ele não está como a gente gostaria. Então, aqui é um ID, beleza? Ele vai estar como um número inteiro. E aqui ele vai estar como texto, porque ele é um texto. E agora, por último, eu vou vou importar cliente. Por que eu resolvi colocar cliente, né? Porque é um cadastro. E é o que a gente vai usar
em tudo. A gente podia usar produto, a gente podia usar várias outras frentes também. Quando nós nos reunimos ali, a gente optou por manter só a dimensão de cliente, tá? Isso mesmo, que a me colocou ali. Power BI já identifica. Então, eu vou aqui na dimensão cliente. Então, eu vou vir aqui e vou dar um OK nela. Desculpa, eu vou ali na aba cliente, que é a nossa dimensão. Aqui eu vou colocar renomear, para já ter de início aqui, né, o de cliente. Perceba que aqui também a gente tem algumas colunas necessárias, a gente tem campos nulos, e a gente tem algumas coisas para tratar aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero tratar, né? Primeiro esses campos nulos aqui. Então, eu vou pegar uma coluna como referência. Qual coluna que eu posso pegar como referência para quando eu quero eliminar alguma coisa? Por padrão, eu costumo pegar os IDs. Por que ID? Porque quando a gente fala em banco de dados, o ID costuma ser chave primária. O que é a chave primária, né? O que é o ID? Ele é o identificador daquele registro. Então, dificilmente, em estrutura de banco de dados, a gente vai ter um identificador nulo, um identificador em branco. Se a gente tiver, a gente tem inconsistência no banco. Então, por padrão, a gente, teoricamente, tá? A gente pode usar como referência sempre o ID. Porque, por exemplo, se eu não tenho um ID de cliente, quer dizer que eu não tenho um cadastro de cliente. Se a gente tiver com uma estrutura de banco correta, tá? Normalmente, pelo menos o ID a gente costuma ter correto. Então, vou usar ele como referência para clicar aqui e remover vazio. Ok. Removi vazio, percebi que os meus campos aqui eles já estão ok. Se eles não estivessem, eu traria aqui como texto, tudo direitinho, né? Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu queria padronizar aqui para ter dinheiro, PIX, débito e cartão de crédito, ao invés de ter cartão de crédito, colocar só crédito. Pode falar, Cris. A Cris foi sem querer. Bom, tem várias formas da gente fazer isso. Eu vou trazer um exemplo aqui só, que eu vou usar a coluna de... Pode falar, Cris. Pode. Oi, meninas, boa noite. Estão me ouvindo? Desculpa, é que o microfone não estava liberado e eu não consegui falar. Uma dúvida, para retirar os campos nulos, se em algumas colunas tivessem informações, como que ele interpretaria, um exemplo, em meio de pagamento, idade tivesse informação, mas nas outras tivesse vazia, ele remove a linha toda? Como eu selecionei só o ID cliente, ele vai remover a linha toda. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, ó, vamos pegar um... Eu não vou conseguir alterar a informação. Mas se eu tivesse selecionado... Não sei se eu consigo selecionar todos aqui. Aqui ele nem dá a opção. Sim, então ele vai. Tá, ele vai remover a linha inteira. Porque eu estou usando essa coluna como referência. Então, vamos dizer assim, se aqui tivesse o nome do cliente, ele removeria essa coluna, essa linha inteira, porque eu estou usando ela como nulo. Estou querendo remover tudo que está nulo dessa coluna. Então, ele remove a linha também. Entendi. Tá bom, obrigada, Thaís. Por isso que é importante a gente pegar a referência a gente usar a remover nulo naquela coluna que a gente tem certeza que não tem sentido nenhum, não ter, por exemplo, data de faturamento. Como que a gente não vai ter uma data de faturamento se a gente faturou? Então, é muito importante, quando a gente vai eliminar o nulo, a gente ter pegar uma coluna de referência que a gente tenha certeza que teria que ter aquela informação. E que tudo que não tem naquela coluna, ela não tem sentido a gente ter aquelas informações. Menina? Ô, Thaís, mostra aí como é que coloca esses dados de válidos, erro e vazio. Ah, beleza. Aqui, ó. Em exibição, a gente tem aqui o campinho superior aqui, né? A gente tem as abinhas aqui. A gente vai ter exibição. Daí aqui em exibição, a gente pode selecionar o que a gente quer visualizar. Se eu coloco qualidade da coluna, ele vai me trazer o que eu tenho ali, de vazio, de dados ok. Aqui ele me traz outras opções também. Aqui, se eu não me engano, aqui, ó, a distribuição da coluna, ele me traz até o que eu tenho de exclusivo, o que é o ID, por exemplo, que é um identificador. Então, a gente consegue ver por aqui, tá? Quando mostra a qualidade Power BI fica mais lento, eu não sei, eu acho que para mim é lenda. Não sei se a mim tem algum... Porque, na verdade, isso aqui é só no Power Query também. Então, eu acho que não.
Assim, depende. Se você estiver com uma base muito pesada, talvez você sinta uma lentidão, porque ele vai tentar ler tudo. Então, se aquela sua base estiver muito longa, vai ter, mas o Power BI não vai ficar lento no sentido para o usuário. Talvez ele demore um pouquinho para carregar ali, porque ele vai tentar ler tudo ali, né? Mas eu acho que também não é nada que a gente vai ser super assim, nossa, não consegui trabalhar, não. Eu acho que vai ser tranquilo. E como na hora que conecta no Power BI, o que a gente está vendo aí já é a visualização, ele já carregou os dados para dentro daí. Então, ele não vai ficar demorando, né, ter essa lentidão para identificar essa qualidade da coluna, porque o tempo de carregamento já teve. O que pode acontecer é o processamento da sua máquina. Assim, às vezes demorar um pouquinho pelo processamento da sua máquina, pela memória e tudo mais. É aquilo até que perguntaram, né, acho que foi a Érica, não sei, do cache, né? Então, a gente já subiu, a gente já tem informação, então ela já está no cache. Bom, aqui então eu vou tirar, eu quero só deixar dinheiro, PIX, débito e crédito, porque débito e crédito. Então, eu vou fazer um outro recurso aqui. Vou vir aqui adicionar coluna e vou colocar uma coluna de exemplo. Peraí, deixa eu fazer o certo. Quando eu coloco em coluna de exemplo, vou colocar da seleção. E aí, automaticamente, a gente vai pegar ela como referência. Então, aqui eu vou colocar dinheiro. Eu posso escrever nesse campo aqui. E aqui em crédito, eu vou colocar cartão de crédito, eu vou colocar crédito, tá? Perceba que o Power BI, esse aqui é bem legal e, pelo menos, eu uso bastante. Ele tem esse recurso que ele consegue ter essa inteligência que ele substitui as informações. Então, ele identificou aqui, como eu coloquei como dinheiro, ele identificou que ele vai ter a mesma informação. Ele vai batendo sempre na mesma informação. Chegou em cartão de crédito, ele trouxe cartão de crédito. Eu pedi para ele trazer só crédito. Ele vai trazer crédito e quando chega no cartão de crédito, ele já automaticamente troca. Isso aqui é muito legal, a gente usa bastante quando a gente precisa tratar alguma tabela, tá? Aí ele criou uma tabela para mim. Bom, outra coisa que eu quero fazer, aqui eu quero colocar feminino e masculino. Posso repetir? Claro. Vamos lá, vamos voltar aqui no texto substituir. Eu vou excluir a etapa aqui, tá? Só para a gente não ter etapas duplicadas. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa coluna, que é a coluna que eu quero fazer uma alteração. Vou vir aqui em coluna de exemplo da seleção. Aonde que está a coluna de exemplo? Ela está aqui em adicionar coluna, tá? Nesse menuzinho aqui em cima. Então, eu venho aqui e coloco o primeiro campo aqui, eu vou até escrever aqui, ó, dinheiro. Ele automaticamente vai fazer um reflexo de tudo aqui, a inteligência que o Power BI tem. Só que eu quero mudar o cartão de crédito. Então, eu vou clicar, dar 2 cliques aqui e vou escrever crédito. Perceba que ele automaticamente entendeu, então ele continuou replicando, chega no cartão de crédito, ele trouxe o crédito. Perceba também que aqui ele está preto e cinza. O preto é o que eu escrevi, cinza é o que ele já trouxe como inteligência. Então, eu vou percorrendo aqui, ó. Eu vou ter, aqui nessa linha 13, eu tenho o cartão de crédito. Ele automaticamente já trouxe para mim como crédito. E é isso que eu quero. Então, se eu olhar aqui, e aqui ele traz um exemplo de 1000 linhas. Então, isso aqui, ele é legal, mas quando a gente tem informações mais próximas, tá? Porque daqui a pouco você tem uma informação lá no final, e aí você não vai conseguir ter ela aqui, né? Ô, Thaisa, mostra depois como fica nessa símbolozinho de configuração, como que é a estrutura dele. Já, né? Essa coluna de exemplo, gente, ela é uma inteligência do Power BI que tem no Excel também, mas que por trás, quando você está informando um exemplo para ele copiar, para fazer no resto da coluna, tem a lógica da linguagem M por trás. Então, é isso aí que ele está fazendo. A Thaisa, ela mostrou para ele que queria que só trocasse o nome de cartão de crédito para crédito. Então, o que ele fez aí foi uma mudança uma substituição de campo, que é esse replace aí. Exato. E aí a gente entra um pouquinho no M. Lembra que eu comentei que cada etapa ela faz uma linguagem M por trás, ela tem uma execução de linguagem M por trás. Então, no caso desse coluna de exemplo, esse recurso que eles usam, né? Essa função que eles usam. Beleza? Então, aqui a gente tem uma nova coluna. E aqui uma nova etapa. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer, tá? É tirar o F e o M e transformar de feminino para masculino. Aqui eu posso usar a coluna de exemplo também, como eu posso substituir valores. Então, eu não vou usar a coluna de exemplo que eu acabei de utilizar, então só para dar mais um exemplo. Peraí, eu volto aqui.
aqui ela está com um título coisa. Eu vou colocar ele como meio de pagamento. Vou colocar 1 porque a gente já tem aquela ali, a gente vai eliminar ela mais para frente, tá? Aqui, seleciono ela, coloco substituir valores. Então, eu vou falar para ele que tudo que for F vai ser feminino. Se eles forem opções avançadas, ele vai perguntar se ele quer que coincida o conteúdo da célula inteira e se é para substituir usando algum caractere especial. Bom, dei um OK, ele já substituiu. Agora eu vou substituir o masculino. Mesma coisa. Substituir ele, né, para masculino. Aqui ele não conseguiu fazer 2 etapas simultâneas. Então, ele criou uma etapa só, então ele criou 2, tá? E aqui, como eu usei para substituir, ele não duplicou a coluna. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou eliminar... aqui tem outra coisa que a gente tem que fazer, ó. Vamos tirar esse A aqui, ó. Então, eu vou selecionar isso daqui. E aí, a gente tem a opção, lá no transformar, de extrair. Então, quando a gente fala que a gente quer extrair, a gente pode falar a duração, ou seja, quantos caracteres a gente quer. A gente pode extrair os primeiros caracteres, os últimos, texto antes ou texto após. Aqui, eu vou colocar texto antes do delimitador, porque eu entendo que tem esse A aqui. Então, eu quero extrair tudo que está antes do A. Pronto, eu já padronizei e já coloquei como separado e casado. Thaisa, mas por que isso? É só para a parte visual. No final, a gente vai ter tudo padronizadinho ali, mais bonitinho, tá? Agora que eu já tratei basicamente tudo, falta só colocar tudo em maiúsculo e eliminar as colunas. Então, agora eu vou fazer a parte de eliminar as colunas agora. E eu vou eliminar também a meio de pagamento, porque eu já tenho a meio de pagamento lá no final que eu tratei. Então, eu venho aqui, coloco remover colunas. Para quê? Para a gente ter uma etapa só. E agora, eu venho aqui, nessas aqui, e vou colocar lá no transformar mesmo, transformar, formatar em maiúsculo. Perceba que eu posso usar tanto por aqui, quanto, se esse aqui vai habilitar, não vai. Quanto eu selecionasse uma coluna, eu conseguiria fazer por aqui também. Tá? Então, quando eu seleciono várias, eu preciso vir por aqui, para colocar tudo em maiúsculo. E eu só vou tirar aqui, né, o meio de pagamento. Se eu tivesse deixado para renomear aqui no final, eu teria diminuído uma etapa. Tá? Bom, feito isso, a gente sabe que aqui a gente não tem valores duplicados, a gente tem o estado, agora eu vou voltar na venda. Então, o que eu vou fazer na venda, para a gente já finalizar, né? Está próximo de finalizar aqui. Bom, eu tenho o ID do cliente, então, não necessariamente eu preciso ter o nome, porque eu já vou relacionar lá. Então, eu tenho o nome aqui, ó. Lá na declínio eu tenho o nome. Então, na vendas, eu posso eliminar o nome cliente, porque a gente vai relacionar ele. O estado, o que eu tenho de estado? Vamos olhar aqui de novo nossa dimensão estado. Eu tenho o ID do estado e o nome do estado. Cadê o estado? Eu tenho o estado aqui. E eu tenho o ID lá, já relacionou o ID lá. E na de segmento, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ID segmento. Pode falar, Lerina. Oi, meninas. Só uma dúvida sobre a questão de tabela fato e dimensão. Por exemplo, eu subi todo o banco de dados para o BI. E aí eu começo a fazer as queries no SQL, por exemplo, para fazer as minhas análises. Essas queries que eu subo, né, que eu elaborei e eu subo, ela é considerada dimensão? Ela pode ser considerada uma dimensão e ela pode ser considerada uma fato. Vai depender dos dados que você tiver nela. Ah, entendi. Pensa que essas queries vão ser essas tabelas aqui. Por exemplo, eu posso ter uma query para F vendas, eu posso ter uma query para D segmentos e uma para D estado e D cliente. Ah, entendi. Então, na verdade, assim, as queries elaboradas, elas podem ser o fato ou dimensão. Isso tudo vai depender da query que eu elaborar. Vai depender da informação que você tem naquela query, do que ela traz para você.
Eu posso fazer uma query de cliente, eu posso fazer uma query de faturamento. Tá. E aí, nesse exemplo que tu falou, uma query de cliente, para saber, por exemplo, o tipo de cliente que você tem, né? Tu consideraria, esse ponto ficou um pouco nebuloso para mim, se você consideraria fato ou dimensão? Se eu quero saber o tipo do cliente como forma de cadastro, é dimensão. Pensa que a fato é tudo que eu tenho número. Então, tipo assim, o cliente é um cadastro. Quando a gente faz lá Tá. no sistema, ele é um cadastro. Então, assim, é o jeito mais fácil que eu encontro de explicar a dimensão, porque dimensão e fato é só Não, tá bom. conceito. Não, mas já ajudou bastante. Já ajudou bastante. Então tá, que bom. Tá. Esse é o Não, objetivo. então, porque, por exemplo, assim, você vai fazer uma análise e aí tu elabora uma query lá para saber, sei lá, o que eu estou fazendo agora, eu estava fazendo uma de bicicletas aí, e estava, né, da City Bikes lá, e aí mostrava assim, quantas vezes utilizou aquela bicicleta, entendeu? Aí, por Sim. estação, enfim, né? Então, aí era a minha dúvida se considerar, porque aí, agora, como vocês falaram isso, eu sou iniciante também, enfim, para começar a identificar, né, como vocês falaram, por padrão, a fato, a dimensão, e aí eu fiquei pensando como é que eu vou identificar as tabelas, né, cada query que eu fiz, se é fato ou dimensão, entendeu? É isso. Sim, nesse caso, a bicicleta seria, por exemplo, o cadastro da bicicleta ou o cadastro do cliente da bicicleta é uma dimensão. Quantas vezes ele utilizou, provavelmente vai ser uma fato. Tá, entendi. Beleza. Muito obrigada, tá? Esclareceu bastante. Pensa Estamos assim, aqui para isso. se você tiver mais de uma informação, você está falando de bicicleta, sei lá, bicicletas que foram utilizadas. Se você tiver mais de uma linha para uma mesma bicicleta, a gente já está falando de fato, porque é um histórico dela. Se você tem uma tabela que só traz o ID daquela bicicleta, o nome da bicicleta, aí ela vai ser uma dimensão. Qual que é o mais comum para você identificar? É isso. Uma fato, ela tem muitas linhas de no mesmo contexto, uma mesma situação, e uma dimensão, elas são linhas únicas de cada ID, seja nome, seja data, e o que for. Geralmente, se você está fazendo uma query, você está provavelmente transformando numa fato, porque você quer pegar todo o histórico. Eu quero trazer várias as bicicletas de 3 anos atrás. Então, você está trazendo todo um histórico de toda essa historinha da bicicleta, entende? Então, geralmente na query você não vai ter essa diferenciação entre tabela fato e tabela dimensão, porque já está tudo ali. Você já teria o cliente, já teria cliente junto, já teria um estado junto, já teria a informação da bicicleta junto. Entendi. Não é que eu fiz várias e aí fazendo várias análises diferentes, né? De anos, né? A utilização por anos, a utilização por estação, a utilização, por exemplo, se tem a mais utilizada, aí aquele número da mais utilizada, onde que é utilizada, então, né? Aí eu criei várias para criar uma história, na verdade, né? De como que é a utilização, né? Mas entendi, meninas. Obrigada, tá? Nada. Nada. Bom, vamos lá. A Cris não tinha levantado a mão, parece? Não sei se abaixou. Eu coloquei uma fila aqui, mas eu não vi. Não Eu apareceu estava nenhum em nome. dúvida, mas você me ajudou, Michele, aí tirou minha dúvida também. Obrigada. Nada. Beleza, então vamos lá. Bom, e aí a gente já padronizou tudo aqui, né? Então a gente tem a de cliente, a de estado, agora vamos retomar aqui na F Vendas. Na F Vendas, uma informação que a gente pode padronizar também é a parte da localidade, porque a gente tem aqui país, cidade, estado. Teoricamente, a cidade faz parte do estado e o estado faz parte do país. Então, a gente consegue trazer isso aqui tudo dentro de uma tabela de localização. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso importar novamente a F-Vendas, como eu posso duplicar. Nesse caso que eu vou duplicar, tá? Como eu já importei bastante, eu quero mostrar outro recurso para vocês. Então, eu vou duplicar a F-Vendas para que eu possa criar uma delocalidade nela. Por que a delocalidade? Para agrupar tudo ali que está relacionado ao estado. Então, eu vou vir aqui e vou eliminar tudo que não for relacionado à localidade. Então, eu venho aqui e elimino tudo isso daqui, ó. Remover coluna.
e daqui para frente também. O ID produto, que é tudo relacionado à nossa venda em si. Beleza. Tem essas informações aqui. O que eu quero fazer? Eu queria trazer, eu vou colocar isso daqui como de vendas localidade. E eu preciso fazer o vínculo dessas duas aqui. Né? Então, o que eu quero fazer aqui? Basicamente, eu queria unir essas duas tabelas. Se eu clicar em mesclar consulta, e trouxer a D estado aqui, ele vai fazer o seguinte, eu vou falar para ele o que eu quero fazer. Né? Eu quero mesclar essas duas consultas. Eu vou falar para ele que a minha coluna de referência é o ID estado, tanto da vendas localidade quanto da D estado. Aqui ele vai falar para mim assim, qual que é o tipo de junção? Aqui a gente vai entrar um pouquinho ali naquela parte de SQL, quando a gente fala inner join, left join e outer join, os joins da vida, né? Aqui eu vou manter como externo esquerda, ou seja, todos a partir da primeira correspondem a todos lá da segunda. Estou dizendo que tudo que está aqui, tá? Para mim poder unir. Nesse caso, nossa base está um pouquinho mais tratada, então a gente vai ter, eu tenho 9.994 dados aqui, eu vou manter 9.994 dados aqui. Tudo que eu encontrei, eu tenho, todos os estados que eu tenho aqui estão todos mapeados no D-estado. Vou clicar em OK. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu tenho os dados AD estado aqui. Então, ele trouxe como uma coluna. Para mim poder ver essas informações, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Perceba que ele já tem as duas informações para mim. Só que eu quero trazer só o estado, porque o ID eu já tenho aqui. Pronto, ele me trouxe a D estado. Aqui, o que eu quero fazer? Eu vou desabilitar essa D estado aqui e vou manter, agora eu só vou trocar aqui para D localidade. O que é essa D localidade? Ela é o que tinha na fato venda com o estado que a gente já trouxe separado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar ele como maiúsculo, para poder manter o formato que a gente está seguindo. Agora eu vou voltar lá na Fvendas para finalizar. Mostra só de novo onde que você mesclou, que a Gil aqui tá falando que você perdeu. Ei, desculpa, Ju. Vamos lá. Eu vim aqui, né, basicamente essa aqui era a origem da Fvendas. Eu vim aqui em página inicial, mesclar consulta. Então, eu cliquei aqui. Obrigada. Nada. E coloquei a referência da tabela que eu queria, né? Que no caso era do espaço. Então, eu selecionei aqui e selecionei aqui. E aí ele me trouxe. Beleza? Então, agora eu vou vir na Fvendas para finalizar nosso tratamento. E vou eliminar as colunas que eu não preciso mais. Então, eu vou eliminar a coluna 4. Vou eliminar a coluna 8. A país, porque agora eu tenho tudo na delocalidade. A cidade. Teoricamente, a cidade eu não poderia eliminar, porque ela está vinculada com o estado. Então, vou tirar ela daqui. Não necessariamente, se eu quiser saber a informação da cidade, eu perco a informação da cidade. Então. Tá, já te mostro, Ingrid, aqui, já volto ali. Eu vou eliminar a região também. Aqui eu vou fazer o seguinte, cada cidade ela vai ter um código postal, provavelmente. Então, eu vou criar uma chave aqui. Então, eu vou eliminar a cidade aqui, tá? Já vou explicar para vocês. Vou vir aqui e vou remover essa coluna. Para que eu possa fazer o vínculo lá na delocalidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou unificar essas duas informações aqui, ID estado e código postal. Por quê? Porque eu vou ter certeza que eu vou conseguir fazer um relacionamento com a tabela de localidade, que essa informação vai estar correspondente, ou seja, eu vou saber a cidade que eu estou falando e o estado também. Eu seleciono essas duas colunas, clico em adicionar coluna, mesclar coluna.
Quando eu falo mesclar, eu posso escolher um separador. Nesse caso aqui, eu vou colocar um tracinho para mim saber. E eu vou chamar ela como chave localidade. Ele vai criar para mim uma aqui no final, ó, onde eu trago a chave, que é o ID. Eu esqueci de eliminar essa daqui. Deixa eu clicar aqui de novo. E clicar com o botão direito aqui na etapa. Cliquei na etapa, tá? Passando aqui. E cliquei aqui para remover. Só para ele não criar uma nova etapa para mim aqui. Ele já, automaticamente, ele já agrupa ali no coluna removido. Voltando aqui no coluna mesclada, ele me trouxe a nova chave que eu criei ali. Agora eu vou lá no delocalidade e vou pegar, fazer a mesma coisa. Vou pegar o ID estado, vou dar um Ctrl aqui no código postal, adicionar coluna, mesclar colunas, personalizado, um tracinho, chave, localidade. Com isso, eu consigo fazer o meu relacionamento entre as tabelas. Depois que eu fiz isso, eu posso eliminar as informações dessas duas colunas, e eu posso eliminar as informações da F-vendas também. Eu não vou eliminar, porque nesse caso é legal a gente ter aqui como referência, mas quando a gente fala em base final, a gente normalmente elimina, porque a gente já está usando ela ali, tá? Voltando aqui na dúvida da Ingrid, vamos voltar aqui, ó. Quando eu trago aqui na delocalidade, cadê? Onde que está? Ele traz como table mesmo, ó. O que eu faço? Quando eu trago mesclado, ele vai me trazer como table. Para mim conseguir expandir essa informação, eu vou clicar naquele ícone que tem aqui em cima. Quando eu clico nele, eu vou falar para ele o que eu quero ver. No nosso caso aqui, eu já tenho o ID aqui, então eu não preciso ver o ID. Eu trago só o estado. Quando eu faço isso, ele vai criar essa etapa aqui, ó, de estado expandido. Então, ele já me traz o estado aqui. Aí depois eu só alterei para tudo em maiúsculo e coloquei a coluna mesclada aqui. Aí eu coloquei aqui como D maiúsculo e eu alterei o nome também. Aqui ele já me traz como referência de estado. Bom, gente, basicamente o tratamento é isso. Eu só vou finalizar aqui falando um pouquinho do relacionamento mesmo. Só para bater, ou a gente fala no DAX, se você prefere. Eu cliquei ali em fechar e aplicar, tá, gente? Depois do Power Query, eu cliquei em fechar e aplicar e ele vai atualizar minhas consultas. Mostra E aí, só Mê? rapidinho, porque a gente já estourou o tempo aí. É verdade, já é 8h30, né? Uhum. Tá, é rapidinho, a gente vai repassar então no DAX. Então é o seguinte, Mê. Vamos deixar pro DAX. Vamos. Vamos Só, deixar pro DAX. só uma coisa, essa mesclagem, gente, ela pode ser feita pelo Power Query, mas também quem não quiser fazer esse tipo de tratamento, o relacionamento no Power BI também já faz isso. É a mesma lógica, você precisa ligar duas tabelas que tenha a mesma coluna com os mesmos dados, que sejam únicos, e aí você realiza o relacionamento. A mesclagem, ela está fazendo exatamente isso. Ela pega duas tabelas e liga por duas colunas que têm os mesmos dados, a mesma estrutura, que é basicamente o join, para quem conhece SQL ou Python, tá? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. É isso, gente. Aula de hoje. Belezinha.